Eu sou porque nós somos. Dando continuidade ao projeto Ubuntu, hoje vamos ouvir o professor doutor Charles Ferreira falando sobre hiperatividade. Nada melhor do que alguém que convive para falar deste distúrbio. O TDAH, como muitos conhecem, ele tem vários outros nomes, né? Esse transtorno ele se caracteriza de maneira bem crônica e complexa. E se a gente pensa em toda a população que é acometida por esse transtorno, a gente visualiza que tem apresentações muito heterogêneas, e quando a gente pensa em causas, né, existem multifatores envolvidos no estabelecimento desse transtorno mental. Existe uma tríade de sintomas principais, que é o que eu estou apresentando aqui nesse slide para vocês. Basicamente falando, nós temos um componente de déficit de atenção, nós temos um componente de hiperatividade e nós temos um componente de impulsividade. Temos, sim, alguns sujeitos, sejam crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, que têm um perfil mais de déficit de atenção, da desatenção. Nós temos alguns outros sujeitos que podem ter um perfil mais de impulsividade e hiperatividade combinados, e nós temos um terceiro perfil de pessoas com diagnóstico de TDAH que tem o que a gente chama de estado misto. O que a gente consegue visualizar num total mundial é que as estimativas desse transtorno têm variado amplamente, e esses dados desta revisão sistemática registram que a prevalência mundial de TDAH gira em torno de 7%. Esses sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, eles têm sim já um início precoce na grande maioria dos casos. Onde a gente vê, por exemplo, falta de perseverança em algumas atividades que demandam sim um foco atencional ou um esforço um pouco mais prolongado no quesito temporal. De maneira geral, pode ter uma desorganização das suas atividades ou até mesmo uma incoordenação, ou até mesmo uma atividade muito exacerbada. Os manuais diagnósticos, tanto da SM quanto da CID, eles são concordantes quando verificam que tem sintomas que estão presentes desde o início do desenvolvimento e que têm um impacto negativo, geralmente em mais de 2 ambientes que a criança e o adolescente circulem. Se a gente analisar, pelos manuais de diagnóstico, as pessoas com este transtorno eles tendem a alcançar menor escolaridade, menor sucesso profissional e tende também a ter score intelectual reduzido em relação aos sujeitos sem esse diagnóstico. Tem uma grande variabilidade entre a população e posso lhes dizer que com um manejo adequado existe sim a superação desses déficits que por muitas vezes são estigmatizados com o diagnóstico do transtorno. Tudo isso, gente, já mostra, sim, que a gente precisa integralizar muito mais o ambiente clínico com o ambiente escolar, com o ambiente social. Por quê? Isso vai ser um ator importantíssimo, tanto para diagnóstico quanto para manejo e monitoramento da resposta clínica desse paciente. Tu ter o TDAH pode te facilitar desenvolver o transtorno de oposição desafiante, transtorno de conduta, transtorno de desregulação de humor, bem como alguns transtornos específicos da aprendizagem, transtorno de ansiedade ou até mesmo transtorno depressivo maior. Ou seja, tu ter TDAH facilita tu desenvolver esses outros componentes, bem como tu ter algum desses outros componentes pode te facilitar desenvolver TDAH. Então, quando a gente pensa em tratamento, a gente visualiza que existe sim uma terapia farmacológica, que são os medicamentos envolvidos no manejo desses sintomas, a terapia comportamental, que seria a terapia mais psicológica de acompanhamento desses pacientes, inclusive a mais adequada pelos próprios guidelines, né, pelos manuais, ou combinado entre elas, que é a terapia medicamentosa mais a terapia comportamental. A terapia comportamental, ou seja, psicológica, sozinha ou combinada com os medicamentos, que são os psicoestimulantes, né? Para o TDAH a gente usa os psicoestimulantes, são significativamente muito mais eficazes do que um tratamento placebo, ou seja, um tratamento sem o princípio ativo ali envolvido no componente. Então, se a gente vê que essa terapia comportamental
em associação a psicoestimulantes foi melhor e mais aceita, inclusive, do que só com a farmacologia isolada, a gente percebe que, ok, será que por muitas vezes o menos não é mais? Sim. Apesar de uma heterogeneidade, tanto clínica quanto metodológica dos estudos, muitos estudos têm reproduzido, sim, que esta abordagem terapêutica multidisciplinar e combinada é muito adequada para o controle dos sintomas do TDAH. Se a gente pensa em gerenciar o TDAH, como ele é muito complexo, né, as intervenções medicamentosas, junto com as não medicamentosas, visam sim a melhora dos sintomas. Mas as comportamentais, além das melhoras dos sintomas, eles também instalam o controle executivo e o funcionamento ocupacional e social. E por isso eu reforço para vocês da importância deste acompanhamento psicológico por crianças e adolescentes com TDAH. Dieta equilibrada, boa nutrição, atividade física, tanto para crianças, jovens e adultos com TDAH, também sim devem ser incorporadas no plano de tratamento e que os profissionais devem sim tomar dessas ações como uma medida de tratamento para o TDAH. Quando a gente pensa em Brasil, os medicamentos para TDAH aprovado pela Anvisa, como eu já falei, é o cloridrato de metilfenidato e o dimesilato de lisdexanfetamina. Quando a gente pensa no uso desses medicamentos para crianças e para adultos com e sem comorbidades, existem protocolos diferentes, né, para a adoção dessas farmacoterapias, mas o uso de medicamentos não é recomendado em muitos protocolos oficiais, inclusive aqui pela Conitec no Brasil. Quando a gente pensa em segurança e tolerabilidade desses medicamentos, os psicoestimulantes eles têm se mostrado muito seguros, bem tolerados, e as reações adversas mais comuns mostram insônia, perda de peso, ou falta de fome, cefaleia, dor de cabeça, boca seca, dor abdominal, tristeza e até mesmo irritabilidade. A maioria desses efeitos também é dose dependente, ou seja, a mesma dose para sujeitos diferentes podem ter efeitos distintos conforme, inclusive, o período de início de tratamento, né? No início do tratamento a gente tende a sentir mais esses efeitos do que a partir de um determinado momento, tipo 2 semanas de início desse tratamento.